Oi pessoal, aqui é Marcelo Serrano e esse é mais um episódio do podcast Tal Views. Antes de começar, eu deixo o convite para você que nos acompanha aqui no podcast seguir as outras plataformas. A gente tem criado conteúdos diários e complementares aos episódios para o Instagram e todos os relatórios do Research da área macro ficam disponíveis no canal do Itaú Views no Telegram. Bom, chegamos em julho e o momento é propício para fazer um balanço do semestre e projetar a segunda metade do ano. Hoje a gente vai fazer essa análise sob o ponto de vista macroeconômico. Anualmente a gente começa a agenda do Itaú Views com um bate-papo com o Mário Mesquita, que é economista-chefe aqui do Itaú, e hoje a gente vai receber ele novamente para comentar cenário global, impacto das tarifas e desdobramentos de todo esse ambiente internacional e doméstico para câmbio, atividade econômica, política monetária, conjuntura política, entre outros pontos. Mário, tudo bem? Bem-vindo. Tudo bem, Marcelo? Tudo bem, pessoal? Um prazer estar com vocês de novo. Prazer é nosso, sem dúvida. Para a gente começar, Mário, acho que é difícil fugir da volatilidade global que a gente teve nesse primeiro semestre. As tarifas dominaram a pauta, houve aquele questionamento ao excepcionalismo americano. Como pano de fundo, a gente também teve um cenário geopolítico mais desafiador, complexo. Qual que é a sua avaliação desse cenário e quais foram os principais desdobramentos que a gente viu de fato para as economias globais? Tá, Marcelo, é verdade. O ano passado terminou caracterizado, né, por uma crença bem generalizada entre os investidores acerca do excepcionalismo americano, ou seja, o fato dos Estados Unidos terem uma economia que cresce mais do que as principais economias do mundo, tirando algumas emergentes, como China, né? Isso calcado especialmente no dinamismo do setor de tecnologia nos Estados Unidos, né? Naquele eixo importante entre universidade, venture capital e mercado, né? Você conseguir criar empresas a partir de ideias mais rápido, né? Lá do que em outros lugares. E isso começou a ser questionado, né, ao longo do semestre. Houve uma mudança importante de política econômica nos Estados Unidos, com vários aspectos, né? Aspectos comerciais, aspectos migratórios, um aumento da incerteza sobre política econômica nos Estados Unidos, e isso tem levado a um enfraquecimento do dólar. Então, acho que uma das tônicas do primeiro semestre do ano foi essa tendência de enfraquecimento do dólar. Não quer dizer que o dólar vai deixar de ser moeda de reserva, mas isso deve continuar sendo, né, por muitos anos moeda de reserva, mas sim uma tendência de enfraquecimento da moeda americana que ajudou né, todas as moedas, inclusive o real, né, que teve uma apreciação importante ao longo do semestre. Outra característica, aí falando da economia doméstica, tá? Havia no final do ano passado uma preocupação com uma parada súbita da atividade econômica aqui no Brasil. A gente era cético quanto a isso e, de fato, não houve essa parada súbita. O primeiro trimestre mostrou um crescimento forte, verdade que muito ajudado pelo agro, mas também o não agro cresceu bem, né? A gente vê, sim, uma desaceleração importante da economia, deve ter tido início no segundo trimestre do ano, mas sem recessão. Uma desaceleração e seguimos esperando um crescimento um pouco acima de 2% esse ano, tá? Mais recentemente, houve esse episódio das tarifas, que a gente vai comentar na sequência. Perfeito. A gente também vai aprofundar em Brasil, mas eu queria ainda falar um pouco de tarifas, de externo, olhando especificamente para Estados Unidos. Acho que toda essa discussão de tarifas colocou dúvidas sobre uma certa desaceleração, talvez mais acentuada, da atividade econômica americana, e muito se discute quando a gente vai começar a ver um movimento do Fed, um movimento de corte de juros por lá. Queria te perguntar como você vê a atividade nos Estados Unidos e como você projeta a política monetária por lá também. Tá. A atividade econômica nos Estados Unidos até aqui tem se mostrado resiliente, tá? Enfim, se você olhar os dados do começo do ano, do primeiro tri, não mostram um impacto muito grande. Mas também, assim, as tarifas começaram a ser discutidas, né,
ao longo do primeiro trimestre do ano. Então, não era de se esperar tanto impacto assim. A gente acha até que vai acontecer ao longo do ano, mas partindo de um ponto forte, né? Partindo de uma situação de bastante dinamismo, né? Que significa que também nos Estados Unidos não deve ter uma parada brusca da atividade. Tá? Então, atividade resiliente, né? É algo que indica que o Fed não deve ter tanta urgência assim para cortar a taxa de juros. Tá? Até agora, a gente não estava vendo o impacto muito nítido das tarifas sobre a inflação nos Estados Unidos. Mas aqui e ali, algumas medidas de inflação de alta frequência já começam a mostrar esse impacto. Tá? A incerteza sobre o impacto das tarifas, né, numa economia que já vem com uma inflação relativamente elevada, deve fazer, na nossa visão, o Fed postergar o início do ciclo de flexibilização até dezembro desse ano. Tá? Perfeito. Falando das tarifas, uma pergunta até mais de médio prazo, mais de reflexão aqui, Mário. A gente tem a impressão que muitos anúncios de tarifas, eles vêm duros e eles acabam tendo uma motivação mais de negociação política, é uma ferramenta que o Trump acaba usando para ditar um pouco a relação com outros países. Você acha que, em boa parte, é mais ou menos isso, ou você acha que tem potencial de impactos estruturais, mudanças no comércio exterior e nas cadeias de produção globais aí no médio prazo? Olha, de saída, eu acho que você tem um questionamento maior a respeito do acesso a mercados, né, especificamente o mercado americano. Ou seja, se você é uma empresa que tem uma estratégia de crescimento na qual vendas no mercado americano é parte importante, você vai ficar mais cauteloso. Né? Aquela integração de cadeias produtivas que a gente viu até a pandemia, né? Ela tende a ser também afetada pela imposição de tarifas. A mera incerteza, não precisa nem subir a tarifa efetivamente, mas a incerteza sobre o que vai acontecer no campo tarifário já desestimula a montagem dessas cadeias e já estimula, por outro lado, uma busca de maior resiliência, tá? Uma maior fragmentação das cadeias produtivas para não ficar exposto a esse tema tarifário. Tá? Então, assim, a gente vê, sim, pelo menos eu vejo um dano que tende a ser persistente, tá? Para o comércio internacional. Perfeito. E para concluir esse tema, falando um pouco de reflexos para o Brasil, a gente sabe que ainda há discussões em curso sobre a tarifa exata para o Brasil, mas do que a gente consegue colocar nas contas ali, nas planilhas, na macro, qual que é o impacto potencial que a gente pode ver tanto para câmbio quanto para balança comercial? Tá. Olha, deixa eu voltar só na pergunta anterior sobre se as tarifas são só para negociação. Acho que elas têm um elemento de negociação, sim, tá? E não surpreende que seja assim, mas as tarifas, algumas delas estão ficando. Né? Então, a gente chegou a achar que as tarifas iam convergir para algo como 10% para a maior parte dos países, agora o risco é ficar acima disso. Né? O caso do Brasil é até uma exceção, é mais alta até agora anunciada, mas outros países também, né, tiveram anúncios na casa de 20%, 30%, países ou blocos. Né? Então, existe risco, sim, das tarifas se equilibrarem, de certa forma, num patamar acima de 10%. Vamos lembrar que antes do início do atual governo dos Estados Unidos, a tarifa efetiva média era 2,5%. Tá? Então, agora ela já está, enfim, acima de 10%, se você pegar, simplesmente dividir a arrecadação de tarifas sobre o total das importações americanas. Tá? Em relação ao Brasil, eu falei sobre tendência de queda do dólar, né? Falei que o real tinha se beneficiado disso. Um cenário pré-tarifas, a tendência era que o real continuasse se beneficiando disso e a gente estava contemplando até revisar para baixo a nossa projeção de câmbio. Tá? A gente está com 5,65 para o final do ano. A gente chegou a contemplar
algo entre 5,40, 5,50, 5,60, enfim, centrado em 5,5, tá? Para a taxa de câmbio no final do ano, que daria uma ajuda do ponto de vista de combate à inflação, etc. Tá? Então, o primeiro impacto foi não permitir revisões baixistas na projeção de câmbio. Tá? Em relação à balança, algo como depende, enfim, da configuração final das tarifas, depende do tratamento de certos setores, né? A tarifa não vai ser igual para todos os setores, tem setores que não pagam imposto, outros vão ser tarifados de fato, mas a gente vê um impacto que pode ser algo como 5 a 15 bilhões de dólares a menos de entrada de dólares, né, via comercial. Tá? Agora, tem um outro impacto. Né? Assim, se a gente entrar num contencioso comercial muito intenso com os Estados Unidos, é possível que isso afete, gere incerteza que acabe afetando o investimento direto no país. Tá? Não é uma preocupação de curto prazo, mas seria um efeito colateral negativo à frente, caso a situação não se acerte de alguma maneira. Tá? Perfeito. Agora, aprofundando em Brasil, em uma das respostas você comentou atividade econômica forte nesse começo de ano, com o impulso do agro, e eu queria perguntar como a gente projeta a atividade nesse segundo semestre, ainda carregando uma taxa de juros alta, se há uma perspectiva de desaceleração, já que é comum não contar com essa força do agro na segunda metade do ano. Sim, a gente deve ter uma desaceleração da economia. Na verdade, vários dados do segundo trimestre já apontam para essa desaceleração. Né? A gente projeta um crescimento em torno de 0,5%, mas os dados na ponta indicam um crescimento sensivelmente abaixo disso. Tá? Dados mais recentes de atividade também mostram uma economia que não está numa expansão, tá? É uma economia que está mais andando de lado. Tá? Então, a gente vê, sim, um crescimento bem mais fraco ao longo desse segundo semestre. Agora, sempre tem aquelas medidas de alguns gastos públicos, algumas transferências, né, em meados do ano, que podem sustentar a atividade à frente. Tá? Tem também o possível impacto do novo consignado, né, até agora não tão intenso quanto a gente estava esperando, mas algum impacto vai ter. Tá? Isso mitiga também o downside risk, para o risco de baixa, né, para a atividade econômica no país. Perfeito. Você comentou desses estímulos de governo, né? Acho que se a gente olha a composição de crescimento, além do agro, a gente tem esse elemento forte de impulso a consumo, né? Você acha que a gente vai conseguir sustentar esse tipo de estímulo com essas medidas do governo? Vai ser mais ou menos essa estratégia ou pode ter algum outro elemento que tem potencial de contribuir? Tá. Olha, assim, a gente sabe que num país com o problema fiscal que o Brasil tem, né, o estímulo fiscal é algo que você não pode estender indefinidamente e, muito provavelmente, independente do resultado da eleição, o próximo governo vai ter que lidar com a questão fiscal com muito mais ênfase, né, e atacar, de fato, o crescimento dos gastos, o crescimento da dívida. Né? Mas isso não vai acontecer, enfim, antes da eleição, isso é um tema para depois. Tá? O crescimento aqui tem sido liderado pelo consumo, tá? O principal, que é o principal componente do PIB, do lado da demanda, muito sustentado pela expansão da renda. Né? A renda ela tem sido sustentada, por sua vez, pelo mercado de trabalho aquecido, salários em alta. Né? A inflação ela não está em linha com a meta, mas não está em aceleração, então você tem tido um crescimento da renda real que ajuda a sustentar o consumo. Aliás, quando a gente olha para o consumo, uma coisa interessante é notar a diferença no consumo de itens sensíveis à renda e itens sensíveis a crédito. Né? Vocês sabem, a gente tem o IDAT, nosso indicador diário de atividade econômica, tá? E quando a gente olha o IDAT, os gastos com itens sensíveis a crédito já vêm em desaceleração importante há vários meses, ao passo que aqueles sensíveis à renda
tem se mantido. Tá? É livre-texto, né? Você aperta a política monetária, primeiro afeta aquilo que é sensível a crédito, depois vai afetar aquilo que é sensível à renda lá na frente. Tá? Então, a gente dá para a economia continuar crescendo um tempo assim? Dá, mas indefinidamente não, porque o fiscal em algum momento vai ter que ser atacado. Perfeito. E aí já tentando projetar esse momento, né, eu queria perguntar como você acha que fica essa agenda de investimentos, né, que seria a solução para ocupar um pouco esse vácuo, considerando incertezas tributárias, fiscais, cenário global também, que é importante. Quando você acha que vai ser timing de a gente ver um aquecimento dessa agenda? Olha, acho que você tocou no ponto principal, tá? A incerteza, ela é inimiga do investimento produtivo, do investimento, né, em gerar capacidade de produção no país, investimento em novas plantas, né? Isso, enfim, deve acontecer quando a gente tiver mais clareza sobre o regime tributário, quando a gente avançar também na regulamentação do próprio VAT, né, no Brasil, quando a situação tarifária também ficar mais clara, né? O ambiente atual ele realmente dificulta o investimento, dificulta o planejamento de médio e longo prazo das empresas no país, e isso atua contra o investimento. Tá? Perfeito. Bom, falando de política monetária agora, Mário, a gente está com juros em 15%, há uma expectativa de que talvez ele possa chegar dentro de um horizonte de tempo a 12,75, que é seria um ciclo curto, né? Eu queria te perguntar quais hoje são as dúvidas sobre esse ciclo, por que a gente projeta um ciclo tão curto de corte, e qual que seria o timing ideal para a gente olhar o início dos cortes? Tá. Olha, o ciclo de política monetária ele é dado o tamanho do ciclo, ele é dado pela diferença entre a projeção de inflação do Banco Central no horizonte relevante e a meta. Então, assim, grosso modo, você pega essa diferença, dada a elasticidade, você multiplica por 3. Se a diferença é algo como 30 basis points, é um ciclo de 100. Tá? Então, assim, resumindo, a gente não vê um ciclo muito maior porque a gente acha que a gente projeta as projeções, né? A gente acha que as projeções não vão permitir uma queda mais intensa da taxa de juros. O que pode mudar isso? Eu tinha falado de novo, vou falar do tema do enfraquecimento do dólar. Se o dólar no mundo cair, o dólar no Brasil tende a acompanhar, né? Especialmente se a gente conseguir reduzir a incerteza aí no campo tarifário. Isso poderia ajudar as projeções e, consequentemente, permitir um movimento mais cedo da taxa de juros, algo no quarto tri desse ano. Tá? A gente espera que o ciclo só tenha início no início do ano que vem, e se não acontecer de fato um movimento mais importante de apreciação do real, com risco de escorregar até para o segundo trimestre do ano que vem. Tá? Perfeito. E qual que é a expectativa de inflação nesse contexto? O que tem ajudado e o que tem atrapalhado quando a gente olha a composição aí da cesta? Acho que mais recentemente o que tem ajudado é o efeito da queda do dólar se espalhando pelos bens comercializáveis. Tá? A inflação de serviços ela está rodando até abaixo do que a gente esperaria, dado o nível de desemprego, sugerindo que a taxa neutra talvez seja menor, tá, do que a gente estava considerando antes, o que é positivo. Tá? Mesmo assim, ela carrega uma inércia, né? E ela acaba sustentando, colocando um piso, né, para a desinflação aqui no Brasil. Tá? Então, a gente vê uma inflação entre 5 e 5,5 esse ano, entre 4 e 4,5 no ano que vem, ainda distante da meta. Boa. E a gente falou de câmbio ao longo desse papo algumas vezes, né? Já que a gente está fazendo esse recorte temporal, se a gente pegar fim do ano passado, a gente tinha ali o dólar acima dos 6,10, chegando a 6,18. Agora, no momento dessa conversa, ele está girando ali na casa de 5,50. Você comentou um pouco da projeção, mas eu queria tentar comentar um pouco esse range, né? O que seria um cenário otimista? Até onde a gente poderia chegar num cenário otimista para a relação dólar-real?
E num cenário mais pessimista, qual que seria o teto? Assim, como é que você comentaria esse range? Até porque cravar o câmbio é sempre difícil, né? Sim, com certeza. Olha, quando a gente pensa a economia brasileira nos próximos 2 anos, tá? A gente pensa que, enfim, tem um divisor de águas, que é a questão fiscal. Se ela vai ser enfrentada, né, mais vigorosamente, ou se o país vai optar por um gradualismo que implica riscos. Tá? Então, eu não, assim, é mais importante saber, né, o que um eventual novo governo vai fazer com política fiscal do que quem vai ganhar a eleição, no fim das contas. Tá? Então, assim, num cenário em que o tema fiscal é enfrentado de forma crível, né, mexendo com alguns vesperos, né, que tem assim, indexação de salário mínimo às pensões, indexação de gastos, saúde e educação, do lado também da arrecadação, os chamados gastos tributários, né, mexendo com esses vesperos, que acho que de alguma forma vão ter que ser revistos. Tá? Aí a gente pode ver uma queda importante do risco país. Num cenário de dólar fraco, não me surpreenderia um dólar abaixo de 5, tá? Entre 4,5 e 5. Tá? Por outro lado, se a gente optar por uma estratégia de risco, o que eu chamo de estratégia de risco? Uma estratégia que você basicamente aposta no gradualismo, contando que o crescimento econômico vai te ajudar, tá, a resolver o problema fiscal. Tá? Que, enfim, pode até acontecer, mas me parece, né, um approach mais, enfim, otimista para a solução do problema. Tá? Aí, enfim, dólar pode voltar a ser negociado acima de 6, como você mencionou, tá? Ou até patamares acima disso. Né? A preços correntes, o máximo da taxa de câmbio no Brasil foi algo como entre 7,40 e 7,80, tá? Só para ter em mente. Tá? Não acho que vai para lá, porque esse máximo do dólar no Brasil foi quando a gente tinha muito poucas reservas internacionais. Tá? Mas só para dar um número aí, para, enfim, sair do imaginário e dar um número para vocês. Tá? Não é o nosso cenário de jeito nenhum, mas, enfim, é um cenário de cauda aí que pode acontecer. Tá? Aí você vai me dizer, poxa, Mário, mas isso é a resposta de economista, né? Você fala que o dólar pode estar em qualquer lugar, basicamente. Olha, tem muita incerteza mesmo, tá? E um economista que vier aqui e disser para você, não, eu vou cravar a taxa do dólar daqui a 2 anos, inclusive o período pós-eleitoral, né? Ele vai estar chutando, tá? Então, nessa hora a gente tem que ter humildade e admitir que a profissão tem suas limitações. Né? Então, eu prefiro trabalhar com cenários. Tá? Então, eu vejo o dólar aqui sendo negociado entre 4,5 e 5, num cenário em que você, de fato, enfrenta a questão fiscal, de novo, independente da coloração do partido no poder, independente de quem ganhar a eleição. Tá? Ao passo que eu vejo dificuldade do dólar se estabilizar abaixo de 6, né, se a gente optar por uma estratégia de ajuste fiscal mais arriscada. Tá? Boa. Você comentou um pouco o cenário eleitoral. Acho que poucas vezes a gente viu esse cenário ser discutido nas pautas de mercado com tanta antecedência, né? Sem entrar no mérito das discussões partidárias, candidatos, eu queria te perguntar quando que essa disputa eleitoral vai impactar o cenário de forma pragmática? A partir de quando a gente deveria olhar para isso, dado que a gente está há mais de um ano das eleições? Sim, normalmente, o processo eleitoral vira uma obsessão para o mercado lá para o segundo trimestre do ano eleitoral. Tá? Então, assim, hoje em dia ele é parte do cenário, é parte da paisagem, mas o mercado está olhando muitas outras coisas, está olhando tarifas, está olhando política monetária nos Estados Unidos, né? Atividade econômica no Brasil.
a situação vira monotemática, né? A partir do segundo trimestre, eu acho que não vai ser diferente. Tá? Bom, como a gente está aqui em julho, meio do ano, Mário, se a gente for projetar o cenário que a gente vai estar olhando daqui a um ano, no meio do ano que vem, que, como você comentou na resposta anterior, a gente vai estar no fervor de todas essas discussões eleitorais, dada a dificuldade de projeção, o que você acha que a gente vai estar discutindo além de eleições e como é que a gente deve estar olhando aí para os principais indicadores, por mais difícil que seja? Olha, a gente deve estar com um ciclo de política monetária em curso, tá? Aqui no país, né? Como eu falei, a gente acha que o BC começa a cortar a taxa de juros no primeiro trimestre, talvez escorregue para o segundo, mas, enfim, meados do ano que vem a gente provavelmente vai estar assistindo esse ciclo, tá? Vai estar assistindo também, acho que vai continuar a assistir um enfraquecimento do dólar. Interessante que em meados do ano que vem vai ter a mudança no comando do Fed, né? Em maio do ano que vem, o Powell sai da presidência, teremos um novo presidente do Fed, que provavelmente vai ser alguém muito próximo do governo Trump. Vamos ver como é que os mercados globais reagem a isso, né? No Brasil, além da política monetária, assim, naturalmente a gente vai ter o foco no cenário eleitoral. Enfim, uma coisa que eu tenho escutado de alguns analistas, tá, é que, dada a polarização que existe no eleitorado, você pode caminhar para um cenário em que você, na verdade, só tem 2 candidatos. E aí o primeiro turno, né, a disputa para o primeiro turno se tornaria num grande segundo turno, num longo segundo turno. Tá? Então, acho que, enfim, e aí a gente vai ter a tradicional, né, frisson pré-eleitoral, que a gente já viu tantas vezes, que acaba se dissipando, né, depois da votação. Perfeito. Acho que a gente conseguiu cumprir bem as pautas desse episódio. Eu queria agradecer novamente a participação do Mário aqui com a gente. Valeu. Eu que agradeço. Um prazer. Boa. Muito obrigado.